tanto ela como o Gustavo. A gente tem um sonho, né, que é essa questão dos jovens futuramente, ter um casal bem inteirado com os jovens. Eu acho que não tem casal mais inteirado com os jovens do que a Jo e o Gustavo na igreja. Mas teve esse acidente, e queria que você colocasse a Jo em oração, tá bom? Para que Deus possa estar cuidando dela nesse momento, que ela gostaria de estar aqui, né? E ela gravou um vídeo aí para as pessoas da igreja, mas a gente sabe que nesse momento a vontade dela e tanto do Gustavo está aqui com a gente, né? Então vamos orar por ela, né? Também orar pelo Mateus, é o netinho, né? O bisneto do seu Lelé, que ele teve um problema, e nós temos orado por esse menino, e algumas crianças também que pediram oração essa semana, mas eu vou pedir mais pela Jo e pelo Mateus. Pai, eu quero colocar a nossa igreja nas tuas mãos. Obrigado por tudo que nós vivemos no acampamento, mas a tua palavra diz que a gente alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nesse momento que a Jo passou por esse problema, nós queríamos estar clamando ao Senhor por ela, para que ela se restabeleça o mais rápido possível. Também, Deus, por esse menino Mateus, que o Senhor abençoe e cuide dele, da família, nesse momento de aflição. Nós sabemos que o Senhor é o médico divino, aquele que cura, aquele que usa médicos também. Então nós pedimos também por ele nessa manhã, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém. Nós vamos voltar para Tiago, tá bom? Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 a 17. Tem um problema na nossa vida, que nós, em muitos momentos, nós agimos como pessoas autossuficientes. O que é isso? Nós somos cristãos, mas nós vivemos como se fôssemos ateus. A gente faz os nossos planos, a gente decide todas as circunstâncias da nossa vida, sem pensar que Deus tem que fazer parte de todas as coisas. Você pode perceber durante essa semana as decisões que você tomou e decisões que você tem tomado, quando às vezes você cai em si e fala, não era essa a vontade de Deus. Mas nós somos, por causa da questão do egoísmo, nós somos muito levados e tentados a tomar decisões sem pensar que Deus se importa com aquilo que eu decido, as decisões que eu tomo. E nesse texto de Tiago, ele está falando exatamente isso para a igreja. A carta de Tiago, ele fala sobre tribulações, fala para a gente alegrar nas provações, né? Fala sobre o pecado, fala sobre a língua, fala sobre fé e obras. Ele vem orientando a igreja para que a igreja seja sábia e saudável, né? Ele fala sobre sabedoria que vem do alto, que a gente tem que buscar sabedoria que vem de Deus. Depois ele fala sobre contendas. Então ele está falando de coisas e de soluções que nós temos, que Deus nos oferece, mas que atitudes que a gente tem que, às vezes, se opõem àquilo que é a vontade de Deus. E aqui ele fala sobre isso, sobre as decisões que nós tomamos, né? Então, no versículo 13, ele fala assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, e o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, né? Então, Tiago, ele vem falando sobre toda essa questão
de buscar por sabedoria. Sabedoria para planejar aquilo que nós temos como planos nossos, né? Eu vou mudar desse lugar, o que eu vou fazer, com o que eu vou casar. Tem muitas decisões que nós tomamos, né? Mas a gente tem que pensar qual é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, esse é os planos, né? Decisões que você tomou recentemente, que você se frustrou. Pensa aí, alguma coisa que você tomou a decisão, vou fazer isso, tal, e fez. De repente você falou, será que foi da vontade de Deus? Né? Quais são os planos nossos futuros? O que a gente planeja para nosso futuro, né? Onde Deus entra nos nossos planos? Até que ponto eu me submeto a tudo conforme a vontade de Deus, né? Tem um texto lá em Atos 13, não precisa abrir não, que a igreja está em oração, né? E está lá Paulo e Barnabé, e a igreja é toda em oração, um grupo de liderança da igreja reunido, e aí o Espírito Santo fala, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eu acho tão interessante que a vida de Paulo, ela foi estabelecida a partir do momento da conversão em fazer a vontade de Deus. E ele não dava um passo, né? E se deu passo que foi fora da vontade de Deus, ele se frustrou com certeza, mas todos os passos de Paulo eram submetidos à vontade de Deus. E esse texto de Atos é quando ele sai para missões, e sai ele e Barnabé, né? Sai para as missões que Deus já tinha e já estava falando ao coração. Por isso que muitas coisas que é interessante, às vezes você tem um toque de Deus em alguma área da sua vida, ora para que a igreja confirme isso, ora para que o Espírito Santo revele para a igreja, né? Eu falo muito isso sobre chamado pastoral, né? Quando uma pessoa tem um chamado pastoral, ele sente o chamado, mas a igreja identifica aquela pessoa com um chamado. Deus não trabalha assim, eu sou chamado, mas a igreja não ouviu, nada disso. Tudo que Deus faz é perfeito. Então aqui, o texto, Tiago ele começa a tentar agora para que eu vou dizer. Ele chama atenção, olha, agora eu quero que vocês ouçam o que eu vou dizer, porque Tiago conhecia muito bem a questão que envolvia aquelas pessoas e aquela igreja. Então ele fala sobre decisões egoístas, que eu e você temos muitas vezes. E aqui a gente vê assim, as decisões egoístas de uma ou de várias pessoas da igreja, ou pode ser até nossa mesmo, entendeu? Porque a carta ela é tão atual, né? Ela foi para a época dele e para todas as épocas da igreja. Todas as épocas da igreja que se lê essa carta, ela encaixa muito perfeitamente, porque nós somos muito parecidos. Nós agimos muitas vezes de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de Deus. Então ele fala assim, primeiro, a pessoa ela escolhe a própria agenda. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade e tal. Ele faz a própria agenda, eu vou fazer, eu vou preparar, né? No começo do ano a gente falou sobre isso para a gente planejar a nossa vida, né? Mas sempre planejar a nossa vida com Deus presente, né? Então a primeira coisa que ele fala é que ele escolhe, né, a sua agenda. Ele forma decisões sem consultar Deus. É isso que Deus quer? Se não for, você vai quebrar a cara. Lembra de Jonas? Deus mandou ele fazer uma coisa e ele pega e faz outra, né? Conscientemente, ele faz o programa dele. Vou pegar esse barco e vou para longe de Deus. Deus quer que eu vá para Nínive para pregar para aquele povo, e se eu pregar para aquele povo, pode ser que esse povo se converta, e eu não quero isso. E ele pega um navio e vai para outro lugar. Assim somos nós. Quando a gente não tem certeza, não devemos fazer. Mas Jonas tinha certeza. E Tiago está escrevendo para um povo que tinha certeza de que Deus tinha que estar presente, tinha que estar no domínio, mas eles fazem a própria agenda. Eles
não pensam em fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Eles pensam em fazer a coisa do jeito que ele acha que é certo. E esquece de Deus. Depois eles escolhem o próprio destino. Eu vou para tal cidade. Vou para tal lugar. Eu vou deixar esse meu emprego e vou trabalhar em outro lugar. Será que essa é a vontade de Deus? Se coloca diante de Deus. Né? Se coloca diante de Deus e pergunta para Deus, né? Quem nós somos diante de Deus, né? Para onde a gente deve ir? Qual a nossa missão diante de Deus? Se você tem o seu trabalho, você tem que perguntar para Deus: Deus, qual é a minha missão segundo esse trabalho que eu tenho, né? Para quem assistiu aquele filme A Forja, ele é interessante porque é um empresário que ele tem e conduz a empresa dele, mas para a glória de Deus. Então o objetivo dele é sempre levar os seus funcionários a conhecer ao Senhor. Esse é o objetivo dele. Ele sabe que é isso que Deus colocou no coração dele. Ele vive dessa forma. Ele não pensa muito em lucro, mas ele pensa muito em vidas. Assim é o cristão, né? E aqui o povo, ele está escolhendo o próprio destino. Ele escolhe o seu próprio tempo, né? Eu vou amanhã, hoje ou amanhã, né? Nós iremos para tal cidade, né? Então, o tempo não importa, porque já decidi, já fiz, já escolhi, né? Depois ele escolhe o seu próprio negócio. Negociaremos, teremos lucro, né? E o objetivo principal, por isso que depois, na próxima pregação, ele vai falar sobre essa questão do amor ao dinheiro, né? Muito sobre isso. Ele tem o seu objetivo, que é ter lucro, ganhar dinheiro, e teremos lucros, né? O mundo age dessa forma, as pessoas agem dessa forma. Não estou falando só de ateus, tá? Todas essas pessoas, de religiões e tudo, têm essa postura. Essa postura que o mundo decide, o mundo faz, o mundo age. Mas quando a gente conhece a Deus e a gente caminha com Deus, a nossa postura tem que ser diferente. A gente tem que olhar para Deus com temor a Deus, saber qual é a sua vontade. E é isso que Tiago nos ensina, a partir do versículo 14. Ele começa a falar assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã? O que é a vossa vida, né? Primeiro ele fala assim, informa cada um de nós que nós não sabemos e não temos o controle de nada, né? Não temos controle de nada. Semana morreu o Papa, né? Lógico que ele já era uma pessoa de bastante idade, mas para muita gente foi uma surpresa, né? Às vezes morre uma pessoa nova e a gente fala: nossa, mas tão novo, por que acontece isso? A nossa vida, ela é imprevisível. Uma das cenas que mais me chamou a atenção há uns anos atrás foi aquela questão do tsunami no Japão, né? Japão é um povo eles são muito educados, eles são muito preparados, e eles se preparam para a tragédia, porque onde eles moram tem terremoto, tem muitas coisas, né? Mas quando soou o alarme, né, que tinha tido um abalo num determinado momento do mar, foi avisado que vinha um tsunami. Eles tinham 15 minutos para sair de onde estavam, para se abrigar em algum lugar. 15 minutos. E quando a gente vê aquela cena, eu não sei se você já viu maquete de filme antigo, que eles põem aqueles carrinhos de plástico e vem água e leva, né? Parecia brinquedo. Os barquinhos, os carros, parecia brinquedo sendo levado, né? E mesmo o Japão sendo um povo muito evoluído em muitas coisas,
aquilo não estava no preparo deles. Eles não conseguiram muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam muitas coisas, porque nós não temos o controle de nada, né? Provérbios 27:1 diz assim: não te glories no amanhã, porque não sabeis o que trará a luz. Planejamento nosso que a gente faz, tudo, não que a gente não deva planejar, a Bíblia fala para a gente planejar as coisas, mas a gente sempre tem que ter a questão de que Deus está acima dos meus planejamentos. Aí a gente não se frustra, aí a gente não perde a confiança em Deus, da vontade de Deus. Então, nós não temos controle, é isso que ele fala, olha, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não sabem, vocês estão fazendo planejamento sem saber, sem contar que Deus está no controle. E isso que pode acontecer, alguma coisa, vai tirar todo o seu planejamento. E aí você vai se perder, aí você vai falar, oh Deus, por que o Senhor fez isso? Você tira Deus fora dos seus planos e depois reclama que aquilo se frustrou, né? Então a primeira coisa ele fala assim, Tiago ensina que nós não temos controle de nada, a vida é imprevisível. Segunda coisa que ele fala que a vida é breve, né? Não sabemos quanto tempo nós temos. Não sabemos. Ele fala que a sua vida é como uma neblina que aparece no instante e logo se dissipa. O que é a nossa vida? É muito, muito breve. Hamlet ele fala uma coisa na peça do Shakespeare, ele fala assim, a vida é como um sonho, né? A vida é como um sonho, passa muito rápido. E às vezes a gente vive como se a gente não fosse morrer. Eu lembro de um Enfield. Enfield ele era um cartunista muito famoso no Brasil e ele era hemofílico, então ele fazia transfusão de sangue constante, né? E numa dessas transfusões de sangue ele pegou aquela doença da AIDS, quando a AIDS era a doença que surgiu devastadora, né? Quem tinha AIDS tinha certeza absoluta que morreria logo, porque não tinha cura. Ninguém entendia como que funcionava aquela doença. Hoje tem tratamento, graças a Deus, né? Mas quando ele fez a transfusão, ele pegou a AIDS, ele foi fazer uma entrevista num programa chamado Roda Viva. Ainda tem esse programa. E um dos repórteres falou assim, o que é você viver a vida sabendo que você vai morrer? Aí ele olhou para aquele repórter e falou assim, mas todos nós não sabemos? Né? Todos nós vamos morrer. Só não sabemos o dia. E a gente não quer. Lidar com morte é uma coisa muito complicada. É lógico que o repórter perguntou como assim, você tem certeza que logo você vai morrer, né? Por causa dessa doença. Essa doença é igual uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer terminal. Às vezes fala assim, olha, você tem um sobrinho da minha esposa que o médico descobriu que ele tinha câncer e fez os exames e falou assim, no máximo 6 meses ele está morto. E aquilo me deixou tão triste, porque eu gostava muito do rapaz, mas eu achei que o médico acho que foi um pouco arrogante, né? Falar 6 meses, né? E ele morreu em 5. Porque tem diagnóstico que é feito e não tem solução mesmo, né? Ele era um rapaz novo, forte, muito forte. Um diagnóstico desse para um rapaz assim, você fala, não é possível, né? A vida é muito breve e nós vivemos como se não fosse. Se a gente soubesse disso, se Deus de repente chamasse você e falasse, olha, você tem tanto tempo de vida, você ia rever todos os seus planos, não ia? Nós não ia rever todos os nossos planos? Se a gente tivesse certeza que a vida é breve, a gente ia pensar, puxa vida, com quem que quero estar esse tempo que eu vou ficar? Mais perto das pessoas que me amam e que eu amo, não é assim? Eu vou tratar melhor as pessoas que me tratam bem, eu vou rever como eu trato minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque eles são importantes para mim.
sabendo que a vida é breve, e é o que Tiago está falando, nós temos que rever como nós lidamos com as pessoas. Pessoas são importantes para nós, mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes do que riquezas. A gente olha de uma forma diferente, né? Eu gostei, assim, o que aconteceu com a Jo, eu gostei da reação das pessoas, da preocupação das pessoas por ela, né? Porque a gente fala assim, nossa, como que ela é importante para nós. Faz parte da nossa vida, não é só a nossa família, muitas pessoas se importaram com ela, né? Então, a vida é breve. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida, não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Amanhã Ele sabe, né? Sabendo disso, Tiago fala que a gente tem que se submeter à vontade de Deus. Em vez disso, versículo 15, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Será que é a vontade de Deus? Me submeter à vontade de Deus? Tem uma piada que eu ouvi uma vez, muito engraçada, de um homem que fala assim para o amigo dele, eu estou cansado dessa vida. Eu vou sair daqui e vou sumir dessa cidade. Aí o amigo dele fala assim, compadre, fala se Deus quiser, compadre. Não, se Deus quiser eu vou, se Deus não quiser eu vou também. Eu não quero nem saber da vontade de Deus. Aí Deus castiga ele transformando num sapo grandão, né? Aí ele fica na beira da lagoa, aquele sapo, por um ano. Aí depois Deus tira o castigo, né? É uma história, tá, irmão? Não acredito que Deus faça isso, não. Você não vai virar um sapo, não. Às vezes você já é um sapo. Aí a esposa dá um beijo em você. Aí depois de um ano ele voltou, passou algum tempo ali, ele fala para o amigo dele, eu estou cansado dessa vida, o amigo, olha, eu não aguento mais essa vida, eu vou sumir daqui. Ele fala se Deus quiser. Ele falou, se Deus quiser eu vou, se não quiser eu vou também. Aí, sapo por mais um ano, né? Voltou de novo. Aí falou, eu estou cansado dessa vida, o amigo dele, fala, pelo amor de Deus, fala, se for da vontade de Deus. Ele falou, se for da vontade de Deus eu vou, se não for a lagoa está ali. A lagoa era mais interessante para ele do que viver aquela vida que ele estava vivendo, né? As cartas antigamente, eles escreviam assim, Deo volante, quer dizer, se Deus quiser. É isso que Tiago está falando. Fala, né? Se Deus quiser. Senão a lagoa está ali. Né? Paulo, é interessante, Paulo ele fala assim, em Romanos ele fala assim, se for da vontade de Deus, estarei com vocês. Em 1 Coríntios 16, 7, ele fala assim, se assim for a vontade do Senhor. 1 Coríntios 4, 19, sendo a vontade do Senhor, estarei aí. Ele nunca é arrogante e falou, eu vou estar aí porque é a vontade de Deus. Não, se assim for da vontade de Deus. Sempre se submeter à vontade de Deus. É isso que Tiago está falando. Se o Senhor quiser, coloca o Senhor sempre à frente daquilo que você vai fazer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entenda isso. Nós estávamos vendo hoje sobre a Filemão. Paulo escreve essa carta de Filemão na prisão. E a prisão para Paulo era melhor do que estar livre, longe da vontade de Deus. Paulo enfrentou muitas coisas e se submeteu a muitas coisas porque ele tinha convicção que era a vontade de Deus. Ele vivia segundo o propósito de Deus. Então, às vezes, você está passando uma dificuldade muito grande, mas você está debaixo da vontade de Deus. Então, se alegre nisso. Por isso que Paulo vai ter aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E para a gente saber a vontade de Deus, uma das coisas é conhecer profundamente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho, né?
Então ele fala assim, que nós temos que nos submeter à vontade de Deus, constantemente, eu e você. Senhor, se é da sua vontade, né? Então eu vou fazer isso ou aquilo, mas se não for da sua vontade, me mostra. Efésios 5, 15 a 17, abra sua Bíblia aí. É Paulo falando. Efésios 5, 15 a 17. Paulo está orientando a igreja, como que a igreja deve andar, como que a igreja deve se conduzir. Ele fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Andar não como insensatos, quando a gente conhece a vontade de Deus. Quando a gente tem certeza e convicção da vontade de Deus. Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem aquilo que realmente importa, né? Então, ele fala mais para frente para a gente abandonar o orgulho. Abandone o orgulho, versículo 16, ele fala assim, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, né? Toda decisão que a gente toma longe da vontade de Deus é arrogante. É querer tomar decisões sem que Deus esteja no controle. É querer agir conforme o meu coração, às vezes quer que eu siga um caminho que não é da vontade de Deus. Eu me torno arrogante quando eu faço isso. Uma pessoa arrogante na Bíblia que sempre me chamou muita atenção é Saul. Saul, ele fazia o que ele queria. Samuel falava, Saul, faça isso. Ele fazia o contrário, né? E ele foi destituído do reinado dele por causa dessa arrogância que ele tinha, né? Samuel fala em determinado momento, fala assim, antes importa obedecer a Deus do que sacrificar, né? E aí Deus fala, você vai, escolhe um outro rei. Samuel está lutando ali, Deus fala assim, olha, eu rejeitei Saul. Aí Samuel vai e unge Davi como rei, né? O próprio Samuel fica meio relutante, nossa, que ele gostava também de Saul e tudo, mas Deus fala assim, eu o rejeitei. Vai e escolhe o outro. E Deus indicou para Samuel Davi, né? E Davi foi escolhido o rei. Porque Saul era orgulhoso, arrogante. Então, ele fazia as coisas conforme ele queria ser o rei poderoso. As conquistas que Deus dava para ele, nas mãos dele, ele se orgulhava delas. Podia falar graças a Deus, mas de uma forma da boca para fora. Não é uma forma realmente verdadeira, né? Lá no Éden, né, quando Eva começa a ouvir a serpente, ela fala assim, se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E essa oferta para Eva é irresistível. Não é a fruta que é irresistível, é o ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, né? Esse conhecimento mexeu com ela e mexeu com Adão também, é orgulho, né? O orgulho, ele é o princípio da nossa queda, né? E ele fala aqui que viver longe de Deus, jactância, é maligna. Se a gente ouve o nosso coração e a nossa natureza de pecado, né? Isso faz um mal para nós, muito grande. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O pecado do orgulho é um pecado maligno, né? Todo pecado é maligno, mas alguns pecados, eles nos afastam de tal forma, né, de Deus. Por isso que a palavra diz, resistir ao diabo e submeteis a Deus, né? Com humildade. Ele
pede para nós, e Tiago orienta a que a gente seja humilde na presença de Deus. Humilhai-vos, pois, na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença de Deus. Essa é uma questão muito importante. E no 17 ele fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Aqui ele não está falando sobre ignorância. Aqui ele está falando sobre conscientemente a gente saber da vontade de Deus, saber o que Deus quer de nós e não fazer. Aquele que sabe que deve fazer o bem ao próximo e não faz, nisso está pecando, né? E muitas vezes Deus permite que a gente passe por alguns momentos difíceis para nos aperfeiçoar. O que Tiago está falando muito nesse texto é que Deus, Ele quer nos aperfeiçoar, para que a gente seja cristão, mas cristão de referência mesmo. Cristão que faz a diferença onde a gente convive, né? Uma questão muito importante que esses jovens que estão indo no acampamento, eles precisam ver em nós, na nossa liderança, pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor, né? A referência que eles precisam, né? No Clécius, no final da pregação, ele falou sobre algumas coisas que eu achei interessante. Ele fala sobre lugares em que a gente deve se refugiar, né? O Adilson, na última pregação, ele falou sobre a quem nós estamos seguindo, né? Se realmente a gente quer seguir a Cristo. Mas uma das coisas que é importante é eles veem em nós referência de pessoas que buscam, né, o lugar seguro, né, onde Deus está presente, em pessoas e tudo. Deus quer nos aperfeiçoar. O último texto que eu queria ler, esse texto, eu vi uma pregação do pastor Guilherme Nunes sobre esse texto, e sobre Tiago. Ele usa esse texto de Deuteronômio, que eu achei muito interessante, Deuteronômio 8. Ele falou do versículo 2, mas eu vou ler o 3 também, que eu achei bem interessante. É como que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Como que Ele permite algumas coisas na minha vida e na sua vida. Muito, muito parecido com o que o Tiago está falando no livro lá. As pessoas estão meio incomodadas com a vida que eles estão vivendo, com as lutas que elas estão tendo. E Deus, Ele tem um propósito não só, né, de revelar aquilo que está dentro do nosso coração, né, mas nos aperfeiçoar. E ele fala assim, Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha como que Deus, ele conhece aquele povo. Não que Deus não conhecesse o coração do povo, mas ele queria que o povo se conhecesse a Deus e se conhecesse intimamente, falando: como eu estou longe do Senhor, como eu estou me distanciando do Senhor, eu estou fazendo escolhas que eu quero, não aquilo que Deus quer, né? E no 3 ele fala assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o texto que Jesus usa para Satanás, né? Então, Deus, ele vai nos conduzindo como igreja, irmãos, nos aperfeiçoando, mostrando aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes a gente esconde de todas as pessoas o que está no nosso coração, mas Deus sabe. E Ele revela para nós mesmos, para que a gente se arrependa, que a gente caminhe com Ele em santidade, que a gente faça escolha não mais segundo a minha vontade, mas segundo a vontade dEle. Que o meu proceder, o meu agir, a minha caminhada seja diferente daquilo que eu tenho planejado. Que os planos e os meus sonhos sejam baseados na vontade de Deus. Que eu busque constantemente
se é realmente a vontade de Deus, né? Então, a questão das nossas lutas, das nossas dificuldades, Deus ele usa muitas coisas para nos quebrar o orgulho. Ele quebra o nosso orgulho, né? Por isso que quando Deus chegava na presença de um homem e ele entendia que Deus estava presente, ele se prostrava, ele se quebrantava, ele quebrava o orgulho. Senhor, eu não sou digno, né? Não sou digno que o Senhor entre na minha morada, não sou digno que o Senhor esteja na minha presença. E se prostra, se humilha, e aí Deus levanta e coloca ele na obra, né? Então ele quebra o nosso orgulho, ele nos humilha para que a gente tenha santidade de vida. Ele nos prova para nos transformar, né? Ele quer que a gente conheça o próprio coração. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, né? Uma oração que a gente tem que fazer sempre. Deus me conhece mais do que eu mesmo. Basta eu desviar um pouquinho do propósito de Deus que o meu coração se infla, né? E a gente tem que viver segundo a palavra de Deus. E aí a gente vai saber qual é a vontade de Deus e vai fazer, né? A gente vai fazer o bem conforme aquilo que Deus nos estabelece, né? Amém? Eu acho assim que Tiago, como irmão do Senhor, como uma pessoa que conviveu com ele muito tempo, observando o irmão dele, né? Principalmente no momento em que Jesus se revela e começa a fazer milagres e tudo, aquilo ali era tão impactante para a vida dele, né? Então a carta aqui tem muito ligado a Provérbios, muito ligado ao Antigo Testamento, mas muito ligado ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele molda essa carta de Tiago. Quando Jesus começa a pregar, a ensinar algo tão especial, o Sermão do Monte ele mostra quem é realmente Cristo, né? E como Cristo quer que nós sejamos. Por isso que no final do Sermão do Monte ele fala assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que edificou sua casa na rocha, né? Então nós, como cristãos, temos que ouvir a palavra e praticar a palavra. E a nossa prática vai impactar os locais e as pessoas que nós convivemos. E a nossa prática vai fazer com que as pessoas sejam atraídas por Evangelho, para ouvir a mensagem que nós temos que pregar. Amém? Vamos orar? Eu queria que o louvor cantasse a última música. Eu não sei se... Eu acho que ela encaixa bem. Tá bom? Isso que cantar a última música, mas na graça vou dar disso. Ah, tá. Tá bom. Eu queria orar. Pensa nisso. Quais decisões você tem tomado e quais você precisa tomar? E que decisão que você vai tomar? Pense se é realmente a vontade de Deus. Espera um pouco, pensa, reflita, peça sabedoria. Não tenha atitudes sem orar antes, sem ler na palavra, que às vezes a palavra te revela que se aquilo que você tem que fazer é o certo ou não. Se submeta à palavra, se submeta à oração em Deus, Ele vai te iluminar para você fazer aquilo que é a vontade dEle. Creia nisso. Se você tem alguma decisão para tomar, coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante do nosso Deus. Pai querido, quero agradecer pela Tua palavra e pedir, Deus, que essa igreja e nós possamos mesmo, Deus, não agir conforme a nossa vontade, não fazer planos conforme a nossa vontade, mas estabelecer tudo
diante do Senhor. Como diz a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Que a tua vontade se estabeleça na vida de cada um de nós, porque como igreja, as decisões que nós tomamos impactam as pessoas que estão ao redor de nós. Para que o teu nome seja engrandecido, a gente tem que honrar o Senhor, fazendo a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.